Vamos mostrar agora como que funciona o sistema de gerenciamento de usuários do livro de ocorrências digital da Secretaria Municipal de Educação do município de Fortaleza. Em relação aos usuários, nós temos 3 níveis. Os usuários ligados à secretaria, eles têm acesso às informações de todas as escolas do município. Os usuários ligados aos distritos, cada distrito tem acesso às escolas subordinadas àquele distrito. E os usuários das escolas que acessam as informações da sua escola especificamente. Ou seja, um usuário de uma escola vê e gerencia as ocorrências apenas da sua escola e não consegue ver as ocorrências das demais. Já os usuários do distrito podem acompanhar e ver as ocorrências de todas as escolas daquele distrito. E os usuários da secretaria, é o nível administrativo mais alto, eles podem ver e acompanhar as ocorrências de qualquer escola de todo o município. Como já sabemos, o acesso ao sistema é feito através de identificação e senha, e por se tratar de um sistema seguro para a garantia do sigilo das informações. Então vamos demonstrar como que um usuário da secretaria pode trabalhar. Então criamos um usuário da secretaria e vamos fazer o login desse usuário. Então nós temos, em relação às permissões, 2 tipos. O usuário é um administrador ou ele é um operador. O usuário operador, ele tem uma quantidade menor de atributos. Ele pode fazer basicamente inclusão de ocorrência, fazer aditamentos nas ocorrências que ele incluiu e fazer consultas de forma geral. O administrador, ele pode fazer aditamento, ele pode fazer andamento e também pode gerenciar, administrar e incluir usuários. Em relação aos usuários, nós temos as opções do sistema de consulta. Ao clicar, o sistema demonstra todos os usuários que estão cadastrados. Lembrando, ele é um usuário da secretaria, ele tem acesso aos usuários dos distritos apenas. Em relação aos usuários, ele vai gerenciar os usuários de cada um dos distritos e da própria secretaria. Ele pode administrar, a relação vai sempre aparecer um íconezinho demonstrando que esse usuário é um administrador, ou se ele está bloqueado ou está liberado. Ao clicar nesse link bloqueado, esse usuário passa a ser bloqueado, não consegue mais acessar o sistema. Se ele clicar novamente, o usuário vai ser liberado para acesso. Em linhas gerais, é isso. Ele pode, ao clicar no nome, ter acesso aos dados do usuário, e qual é a área que ele está ligado e que tipo de permissão que ele tem. No caso, por exemplo, esse usuário, que é o próprio usuário que está logado, se ele for, por exemplo, atribuído para ele o distrito 1 e isso for atualizado, ele passa a ser um usuário do distrito 1. Eis o usuáriozinho aqui. Então, o usuário da secretaria, ele pode apenas gerenciar, administrar os usuários ligados à própria secretaria e a cada um dos distritos. Caberá aos usuários dos distritos gerenciar os usuários das escolas. E os administradores das escolas poderão gerenciar os usuários, todos os demais usuários daquela escola. Além da administração, ele pode fazer o bloqueio e pode fazer também a exclusão da base de dados. Esses usuários, reparem que nem todos têm esse ícone de exclusão disponível. A exclusão só pode ser feita se esses usuários nunca acessaram o sistema. Se ele fizer um sistema, ele não pode mais ser excluído, ele pode apenas ser bloqueado. Isso preserva a identidade dele, caso a gente queira fazer referência a qualquer manifestação que eventualmente ele fez. Então, jamais será excluído da base física de dados, mas o acesso dele poderá ser bloqueado a qualquer momento por um administrador. Quando vemos o sistema, podemos olhar todos os usuários, que é o caso aqui, ou podemos aqui embaixo ver apenas os que estão bloqueados. Então aqui, por exemplo, apenas um bloqueado no distrito 1. Ou podemos ver todos, inclusive os bloqueados. Ou podemos ver apenas os liberados e o bloqueado desaparece.
Quando tivermos uma quantidade grande de usuários, isso vai ser de extrema valia e facilitará muito a tarefa de quem está operando o sistema. A administração do sistema do usuário de secretaria é importante, porque caberá a ele atribuir usuários para cada um dos distritos, e esses usuários dos distritos criarão os usuários das escolas e cada escola criará o seu próprio usuário. Vamos então demonstrar como que um usuário do distrito, com a permissão de administrador, pode trabalhar no sistema. Já temos aqui um usuário cadastrado. Vamos fazer o login dele com a senha, clicamos em OK. E lembrando, o usuário do distrito tem acesso às informações do seu distrito. Ele pode administrar os usuários. Ele vai administrar o usuário do distrito e de todas as escolas que a ele, distrito, estão subordinadas. Ele tem as mesmas ferramentas, ele pode bloquear o usuário. Se o usuário ainda não teve nenhum acesso, pode ser excluído e pode fazer algumas alterações. Por exemplo, ele pode pegar o usuário dessa escola e mudar para uma outra escola qualquer. Quando ele confirma, aparece agora essa escola Jesus Cristo, que foi a escola que a gente modificou. Vamos de novo devolver esse usuário para a escola Dom Helder Câmara, só para que a gente possa ter aqui o sistema mais organizadinho. Atualizamos, confirmamos, ele voltou aqui para a Dom Helder Câmara, aquela Jesus Cristo saiu da lista aqui. O usuário da secretaria do distrito, ele pode gerenciar os usuários do distrito, se ele é operador ou administrador, e pode administrar os usuários de cada uma das escolas subordinadas àquele distrito. Ele pode bloquear o usuário ou ele pode liberar os usuários bloqueados. Lembrando que ao bloquear um usuário, se ele nunca acessou o sistema, ele pode ser excluído da base de dados. A inclusão de usuário é feita sempre informando num formulário o nome completo, o apelido, ou seja, como que esse usuário é tratado, como é que ele é conhecido, o endereço de e-mail dele. Esse endereço é importantíssimo, porque é através desse endereço que ele recebe os dados de acesso. Se esse endereço de e-mail estiver incorreto, ele não vai conseguir ter acesso ao portal. Qual é a função desse novo usuário e a que instância do distrito ele pertence, se é ao distrito ou a qualquer uma das escolas, aqui é a relação das escolas deste distrito. E o status e a permissão desse usuário, se ele é um operador ou se ele é um administrador. Então, por exemplo, vamos cadastrar aqui um usuário teste. Então temos um usuário teste, um apelido, vamos colocar teste, apenas assim, para usarmos de alguma criatividade, e colocar o e-mail teste, uma função óbvia, teste. Vamos atribuir uma escola para ele e dar o status de administrador. Fazemos a inclusão, confirmamos a inclusão e esse usuário está cadastrado. Aparece então aqui o usuário teste. Esse usuário teste, como ele nunca acessou o sistema, ele pode ser excluído mesmo estando liberado o seu acesso. Então vamos excluir nosso usuário, apenas para deixar organizadinha a nossa estrutura de usuários aqui. Então, em linhas gerais, essa é a visão de usuários acessando com um nível de distrito.